Olá, bom dia. Eu estava aqui lendo meu devocional, fiquei com vontade de dividir uma coisa com vocês. Hoje o meu devocional é o Salmo 23, né? Provavelmente o salmo mais famoso que existe na Bíblia, que todo mundo conhece, já ouviu falar, que é O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. E ele começou a falar de uma coisa bem interessante aqui, que é da atribuição, né, que cada pessoa tem, que cada trabalho, que cada ocupação tem na vida, né? A incumbência do pastor é cuidar, e da ovelha é confiar que ela está sendo cuidada. Em toda a historinha que a gente ouve de ovelhas, elas são sempre retratadas como tolinhas, como burrinhas, né, como tosquinhas, enfim. Mas tem uma coisa que nem a ovelha faz, que a gente faz, que é se preocupar excessivamente com o futuro. E por mais tolinha que seja a ovelha, né, como ela sempre é retratada, você nunca viu nenhum caso onde a ovelha estava lá comendo a graminha dela, lá no prado, e de repente ela parou de comer e pensou, ai meu Deus, e quando chegar o inverno, o que eu vou comer? Essa grama que eu tô comendo agora não vai ter aqui, porque vai ter gelo, neve, sei lá. Aí eu não vou conseguir alcançar a grama que vai estar embaixo do gelo, como eu vou fazer? Não existe esse pensamento na ovelha, né? E eu acho muito interessante como Deus, sabendo disso, dessa nossa propensão à preocupação, enfim, em vários lugares na Bíblia você encontra versículos que falam pra gente não se preocupar com o nosso futuro, né? Pra gente entregá-los na mão de Deus, pra você se deleitar, pra você ter liberdade de sonhar, de pedir, você ter ousadia de pedir aquilo que você quer, mas esperar em Deus e não se preocupar com o dia de amanhã. E aí tem uma frase aqui no devocional que eu achei mó legal, que ela fala assim: os problemas criados em casa são iguais a roupas feitas em casa. Nunca servem adequadamente e sempre duram mais do que as outras. Aí eu lembrei que eu comecei a ver um filme um dia desses. Eu achei que o filme fosse diferente, porque eu li a sinopse e falei, beleza, acho que dá pra ver esse filme aqui. Eu sou bastante criteriosa, principalmente depois que eu tive filho. Mas aí começou lá o filme, duas menininhas tinham sumido, e aí eu comecei a ficar agoniada, porque o pai lá e a mãe, desesperada, procurando as duas crianças, e não achava as crianças, e aí eu comecei a me imaginar na situação. Aí já comecei a imaginar, meu Deus, se fosse com os meus filhos. Quando eu vi, eu tava desesperada, querendo que o filme terminasse logo. Por outro lado, eu queria ver o filme até o final, porque eu queria chegar naquela conclusão, queria que as crianças fossem encontradas. E eu tava desesperada. E aí, olha que louco, eu estava na sala da minha casa assistindo um filme desesperada, olhando uma cena que era obviamente montada, afinal é um filme, né? São cenas ensaiadas, nada daquilo é real. Mas eu criei uma situação hipotética, né, na minha cabeça. Eu criei um mundo imaginário onde o que eu faria se fosse eu, se meus filhos, não sei das quantas, e eu estava já ofegante, eu estava desesperada, eu estava com o coração apertado, sendo que meus filhos estavam no quarto, aqui na frente, dormindo em segurança, em paz, tranquilamente. E aí eu lembrei dessas coisas, né, e adorei essa frase por causa disso, né, um problema criado na nossa cabeça, ele é muito maior, ele não serviu adequadamente, porque afinal eu não estava nessa situação, mas ele ficou perdurando o filme inteiro, enquanto o filme não acabou e enfim, eu fiquei desesperada. Ou seja, a situação é essa que nem uma ovelha, né, com toda a fama de tola que ela tem, ela protagoniza, né? Ela não entra nessa pilha, ela não fica preocupada. Claro que eu sei que é um animal, que não pensa de forma racional, mas Jesus Cristo, ele se valia de exemplos assim, né? De parábolas assim, para a gente entender muitas coisas. E esse versículo que fala que Jesus é o nosso pastor, né, e nada nos faltará, é justamente para isso, para a gente não viver essa pilha de preocupação. E nada isso tem a ver com você ser prudente, você se preocupar com o futuro, né? Quando você pega uma porcentagem daquilo que você ganha e você guarda, você não está se preocupando com o futuro, mas você está sendo prudente. E Jesus Cristo ensinou que a gente deve ser assim, né? Tá falando de outra coisa, daquele tipo de preocupação que tira a sua saúde. E essas situações, assim, elas sempre me geram umas reflexões depois, né? Tanto o fato de estar lendo aqui o devocional, quanto ter assistido o filme e ficar desse jeito. Pra mim fica a reflexão de que, primeiro, eu devo
me alimentar a minha mente, o meu subconsciente de coisas que me fortalecem, que me encorajam e não que me mostrem situações onde eu preciso viver com medo, né? Isso talvez sejam sementinhas que a gente coloca lá na cabeça da gente, que a partir do momento que você planta, ela não tem outra opção a não ser crescer, né? Então, assim, eu não sei se vocês já conversaram com pessoas que elas sempre têm um assunto recorrente, ela só fala de tragédia, ela só fala do quanto ela é injustiçada, ela só fala do mundo que é contra ela, e parece que essa pessoa só tem isso para contar, e eu custo acreditar que ela só tenha isso, né? Mas ela tá tão focada nas coisas negativas que ela não consegue nem enxergar quando alguma coisa boa acontece para ela. Então, se você é cristão, se você acredita na Bíblia como sendo a palavra de Deus, ou se você é um entusiasta, um admirador dos ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos incríveis mesmo, são promessas maravilhosas da gente se lembrar todos os dias, é a gente saber que Ele é o nosso pastor, e como pastor, a atribuição dele é cuidar, e a nossa como ovelha é confiar que estamos sendo cuidadas, sabendo também que Deus é essencialmente bom e uma pessoa que é boa, que é amor, ela tem pensamentos assim em relação aos seus filhos, às suas ovelhas também. Então, que as suas preocupações elas se transformem em ações, né, para você planejar o seu futuro, mas que elas jamais façam com que você perca a saúde, porque Ele diz que a gente não precisaria se preocupar dessa forma.